Bem, vamos lá, amados, ao que importa neste momento precioso de proclamação da palavra do Senhor. Apocalipse 13, 11 a 16. Lá vem o pastor com as pregações sobre o Apocalipse. Domingo que vem, nós teremos... o domingo próximo é o domingo de Pentecostes. Você sabia disso? Sabia que é o domingo de Pentecostes? Hoje é o 7º domingo depois da Páscoa. Vai completar 50 dias depois da Páscoa no próximo domingo. Então, próximo domingo é o dia de Pentecostes. Então, vocês já desconfiam qual vai ser a mensagem do domingo que vem, né? E hoje nós estamos retornando a profecia de João, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, de onde nós paramos no final do ano passado, né? No capítulo 13. Eu já tinha falado sobre a primeira besta, né? E hoje nós vamos falar sobre a segunda besta. Vocês vão observar por que nós chegamos, o que nos motivou, o que Deus tocou no nosso coração para nós falarmos sobre isso hoje, dadas as circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, vamos fazer a leitura do verso 11 até o 18. Né? E vamos assim, a uma só voz, todos juntos, né? Leiamos. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Amém. Vamos orar. Deus amado, ouve o nosso clamor agora, Senhor. Ilumina as nossas mentes e corações e dá-nos, Senhor, do teu ensino precioso revelado em tua palavra agora, Senhor. E aplica em nossas vidas, para que esteja firme o meu coração, estejamos todos firmes no Senhor, nesse período difícil que vamos enfrentar. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, há um bom tempo atrás, lá em Brasília, eu tive uma conversa muito séria com um amigo querido, que eu já tinha sido tutor dele quando ele era aluno de engenharia lá em Passos, Minas Gerais. Ele era de Brasília, foi estudar em Minas Gerais. Quando nos conhecemos, e eu me dispus a ser o tutor dele. Diante dos pais, solicitação, pastor presbiteriano, claro,
vou ser tutor desse menino, vou cuidar dele aqui. Ele tinha 17 anos. E ele então conviveu aquele tempo que nós ficamos ali em Passos, até sairmos dali para Brasília. E em Brasília nós fomos morar na casa dele, na casa desse rapaz. Ele já era engenheiro, né, civil, já estava estudando, transferido para a UNB em Brasília, fez um curso de forma maravilhosa, brilhante, tornou-se um engenheiro brilhante e hoje ele está em cima das tamancas, né? Como diria, vem de Brasília para São Paulo, de Brasília para qualquer outro lado do país, construindo, fazendo e acontecendo. E o seu filhinho, que nós tivemos, um dos seus filhos, que nós tivemos o privilégio de conviver, se tornou um Fittipaldi da vida, né? Está crescendo, dirigindo karts, né? E vitorioso, uma coisa maravilhosa. Mas nós tivemos uma conversa muito séria em que ele perguntou para mim, Décio, esse negócio de receber Jesus no coração é algo objetivo ou subjetivo? Que é alguma coisa que você pode ver, comprovar, ou é uma coisa do coração? Eu falei, as duas coisas. Começa no coração, você e Deus, o que não deixa de ser objetivo, porque isso vai aflorar em você. Essa presença de Jesus em sua vida vai transformar a sua vida. Ele não, na hora ele me ouviu, porque ele me considera muito, né? Sou como um irmão para ele e ele um irmão para nós. E passou o tempo, ele teve algumas crises conjugais, nós os assistimos e tal, estivemos lá muitas vezes. Mas certa feita, ele me veio com uma história de que durante a noite, no quarto dele, uma coisa estranha se manifestou dentro do quarto. Uma coisa maligna, agressiva, violenta. E eu fiquei pensando, que coisa curiosa. Como é que pode, né? A pessoa está buscando a Deus de uma certa forma, buscando a verdade, e de repente ela começa a ser assediada, atacada pelo inimigo. Mas de uma certa forma, a Bíblia nos responde a isso, dizendo que o diabo está ao nosso redor como leão, procurando a quem devorar. E quando a gente tem a oportunidade do encontro com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, mais ainda as coisas começam a ficar preocupantes. Porque enquanto o camarada está longe de Deus, ele está morto espiritualmente. Mas quando ele se aproxima de Deus, o Senhor o revivifica, vivifica a sua vida, e ele começa a entrar a esse âmbito da espiritualidade de Deus e a perceber também, a discernir o invisível diante de si. Bobagem, pastor, essas coisas não existem. O senhor já até cantou aqui com as crianças, fantasma mesmo não existe, e nem o bicho-papão, não é verdade? Pois é, Gabriel, tem um link aqui no slide seguinte que você copia para mim, por favor, e joga lá no Chrome, né? Em seguida, que vai aparecer. Ah, você já copiou? Olha que maravilha, olha. Libera aí, ó. Fantasma 4D. Olha a revista. Qual é o nome da revista mesmo aí? Vocês começam, dá para enxergar? Mas é uma revista de matemática. Políticas de privacidade, não, isso aí é outra coisa. Fantasma 4D. A estrutura misteriosa
observada no CERN. Você sabe o que é o CERN? Não sabe o que é o CERN? Eu já estudei um pouquinho, cheguei até a fazer um mestrado, não terminei, porque eu criei caso, o meu orientador criou caso comigo, ele era secretário do Che Guevara e ele não gostava muito de pastor, e eu também não gostava muito dele, né? Aqui no Brasil, recebendo dinheiro nosso, dos nossos impostos, para dar aula, quer dizer, um socialista, um comunista, né? Recebendo, faturando, né? As nossas custas, eu não me agradava. Mas olha só, eu estava fazendo um mestrado de ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável. Então, ciência sempre foi uma coisa que me atraía muito. E olha aí, o CERN é um grande laboratório que pega 2 países, Suíça e parece que Bélgica também, né? Onde tem, olha lá, tem um túnel que ele é circular. Metade no país, na Suíça, e a outra metade no outro país. E olha só que coisa curiosa, né? Olha só que coisa curiosa. É ali onde eles fazem rupturas de partículas, fazem as partículas, os elétrons, circularem naquele túnel e arrebentarem umas nas outras. E segundo essa matéria, eles conseguiram aprisionar um fantasma da 4ª dimensão. Eles chamaram de fantasma, mas eles descrevem como um espectro, um espírito, uma sombra de uma outra dimensão. Nós estamos numa dimensão 3D, né? 3D, 3 dimensões. Que dimensões que são essas? Altura, largura e profundidade. Tem uma 4ª dimensão e eles descreveram que tem várias dimensões e um ser desta 4ª dimensão foi detectado ali, foi aprisionado pelo CERN. Quem seria esse ser? Você e eu é que não somos. E aí eles estão trabalhando isso e mostrando dentro dos conceitos da física quântica, e descoberta em cima de descoberta, que as coisas são muito sérias. Aquilo que a gente chama de espiritualidade, né, é uma outra dimensão. A gente sabe que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e depois ele sobe aos céus. E a gente percebe que você não tem no aeroporto uma estação do céu para você tomar um avião e ir para o céu. Você já percebeu isso, né? E nem a NASA fornece, né, viagem, nem o Elon Musk, né, criador dos foguetes que aterrissam de ré, tem o endereço do céu. E a gente sabe que não é o espaço sideral. Mas a questão de dimensão, e numa mesma dimensão, você pode ter outras realidades simultâneas, dimensionais. A nossa cabeça não é para esse tipo de coisa. É muito complicado. É muito complicado. Mas a física quântica que virou de perna para o ar a nossa tabela periódica. O que é a tabela periódica? Se eu desse a palavra agora para a professora Roseli, ela esmirilhava, explicando o que era a tabela periódica de toda a matéria, que é a área dela, é química. Mas a física quântica virou isso. Aquilo que era uma coisa estável, em um nível abaixo, nanométrico, quer dizer, metro, centímetro, micro
e abaixo, nano, tem uma outra configuração, tem um outro formato, né? Alumínio, que é uma coisa que eu já falei para vocês, você usa na panela, né? Para cozinhar um arroz, né? Em nível nanométrico, você, pesquisador, vai lá, cada vez mais baixo, a molécula tal, chega a um ponto que o alumínio é utilizado nesse nível nanométrico como combustível. E você bota o alumínio numa panela e cozinha hoje. Mas os cientistas que estão pesquisando têm transformado o alumínio em combustível para foguetes. Olha só que coisa curiosa. Então você vê aí que a física quântica está descobrindo esse lado da espiritualidade. Assim como o meu amigo, querido, meu irmão, lá de Brasília, descobriu esse espectro de uma quarta dimensão, só que na prática ele enfrentou uma situação de opressão muito grande dentro de casa. Muito grande. Hoje em dia, eles estão muito bem, estão frequentando uma igreja evangélica, presbiteriana independente, a central lá de Brasília, né? Frequentou um tempo que eu estava lá, na nossa igreja, onde nós estávamos ministrando, e agora ele está bem com a família e os filhos, na escola dominical e tudo mais. Um engenheiro, camarada que pensa, uma pessoa que está acostumada a calcular as coisas, percebeu que Deus existe e é maravilhoso, mas primeiro ele experimentou a opressão e o aguilhão do inimigo, a opressão de Satanás. E até os cientistas agora já aprisionaram, reteram uma sombra que pode transformar-se em qualquer tipo de coisa, de pessoa que tem essa mobilidade, essa possibilidade. Lá no CERN, cientistas do mais alto nível, a espiritualidade tem sido perscrutada e entendida nesses níveis. Olha só que coisa curiosa, né? Olha só que curiosa. Bom, pode tirar essa matéria aí, é uma dica para você fazer leitura, bota lá, Fantasma da 4D, né? Você vai achar CERN. Pode voltar o meu slide, isso, meu slide, meus humildes slides. Veja lá, o título que nós demos para esse trecho das Sagradas Escrituras da Revelação, quando o Cordeiro fala como o dragão. Esse texto mostra que a revelação da besta que emergiu da terra, que subiu da terra, é a forma de um cordeiro que fala como o dragão, né? E o tema que nós vamos tratar hoje aqui é o engano do mal, sua estratégia de sedução e o chamado à fidelidade dos santos. Bom, pastor, mas se é um cordeiro, então o cordeiro é um bichinho dócil, né? É um bichinho afável, ele ouve a voz do bom pastor, não é verdade? Esse aí não. Esse cordeiro que se revela aí é só para os incautos, né? Que não conseguem discernir entre o cordeiro e o dragão. Como é que você fica sabendo que esse cordeiro é falso? Não é o cordeiro de Deus. Olha só como Satanás imita. É o dragão, que é Satanás, a antiga serpente, que dá poder à primeira besta, no capítulo 3, e por sua vez a segunda besta. Quer dizer, parece uma tríade, né? Parece que nem uma trindade satânica
Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui também tem, né? O dragão, a primeira besta e a segunda besta, né? Olha só que coisa curiosa. A primeira besta teve uma de suas cabeças machucadas, né? Atingidas, mas ela foi curada, e agora a segunda besta faz propaganda, marketing, faz até uma imagem da primeira besta para que a primeira besta seja adorada. Bom, tudo isso na literatura apocalíptica de João, na Revelação. Mas a gente sabe que tudo isso é muito simbólico, né? É simbólico, tudo isso é simbólico. Representam realidades espirituais. Então a gente tem que ter muito cuidado no que a gente vai falar e como a gente vai interpretar. E eu não tenho a última palavra sobre isso, não. Não tenho, sinceramente, mas a gente pode chegar a algum lugar, meditando e entendendo o alerta da revelação do Senhor. Veja lá, engano do mal, sua estratégia. Cordeiro, um animal com chifres de cordeiro, parece cordeiro, mas o texto bíblico diz, né? Olha lá, um animal, né? Um chifre de cordeiro, jeitinho de cordeiro, só que não era cordeiro. Na hora que ele abre a boca, você sabe, né? O peixe morre pela boca. O cordeiro satânico também morre pela boca. Na hora que ele abre a boca, a fala é de dragão. É o que diz o trecho. Então, a nossa proposição de hoje, o que João mostra é que o mal pode vir com aparência religiosa, produzir sinais impressionantes e exigir adoração. Mas a igreja é chamada a permanecer fiel ao Cordeiro. O inimigo vem pelo espírito do engano, e eu tenho falado para os irmãos que nós já estamos nesse espírito do engano há muito tempo. Isso é um sistema universal que tem determinado, inclusive ideologicamente, governos de todo canto da Terra, influenciando Brasil, influenciando Reino Unido, britânico, países britânicos como Canadá, Austrália, Europa, Estados Unidos. Então, essa influência maligna, enganosa, que retém a verdade, esconde a verdade e traz uma história, conta uma história. A palavra favorita hoje em dia das pessoas, dos repórteres, né, dos organismos de comunicação é narrativa. Narrativa. Você tem que ter uma narrativa apropriada para você conquistar o seu espaço nessa terra, né? Foi isso que um governante nosso muito conhecido disse para outro governante da América do Sul, que está preso agora lá nos Estados Unidos. Você tem que ter uma narrativa boa, né? Pelo jeito, aquele que está preso lá nos Estados Unidos não teve uma boa narrativa, não convenceu muita gente, né? Então, a proposição é justamente mostrar isso. E eu tenho falado para vocês que o primeiro a sentar neste banco aqui é Satanás. Vocês sabem disso, né? Olha para o seu lado. Não são os irmãos. Satanás é uma realidade espiritual, é uma entidade, é um espectro 4D, um fantasma 4D, mas ele se assenta, porque ele teme ao Senhor, treme por causa disso. Mas ele não obedece o Senhor, ele é da rebelião, mas ele está em todo canto e é o primeiro a chegar por aqui, né? Então, a proposição, a nossa e a do João, é justamente mostrar que o inimigo se traveste de religiosidade, de aparência boa, de cordeirinho, né? E produz sinais, ele é capaz até de fazer milagres. Eu já contei diversas vezes
que nós morávamos, eu e Sandra, lá em Santa Rita do Passa Quatro, numa rua, e tinha um quarteirão inteiro de uma organização sinistra, em que ônibus e mais ônibus de tudo quanto era canto do Brasil paravam ali em determinado dia da semana e as pessoas faziam as suas consultas ali. E só afluía gente, só afluía. Por quê? Porque sinais aconteciam ali. Prodígios, maravilhas aconteciam ali. Ué, mas não é Deus que pode fazer sinais, milagres? É Deus que pode. E Deus, se você ler o Apocalipse com cuidado, você vai ver que o Senhor manda sobre a terra, como juízo sobre esta terra, sobre os homens, um espírito do engano, e a ideia é espírito do engano em forma de sapo, né? Como as pragas do Egito tinham os sapinhos lá, enchidos de sapo. Espírito do engano. Parece boa, parece perereca ou parece rã, mas na verdade é sapo, né? Não dá para comer. Então, a situação é essa, né? Então, a nossa provocação é essa. Que aparência tem hoje aquilo que, na verdade, fala com voz de dragão? Você consegue discernir isso? Que aparência tem hoje esse tal cordeiro, né? Mas que fala com voz de dragão? Você saberia discernir? Discernir. Há quem diga, como no caso do Peter Thiel, que é um grande empresário lá do Vale do Silício, lá dos poderosos de inteligência artificial lá dos Estados Unidos, eles estão mandando no mundo hoje, né? Esse Vale do Silício, é Califórnia, né, Fábio? Esse Peter Thiel é dono da Palantir, que é uma inteligência artificial. Você já usa inteligência artificial? Né? No seu celular tem disponível vários mecanismos de busca, né? É muito interessante, né? É muito interessante. Mas é um negócio sinistro que o pessoal lá no Vale do Silício tem misturado com ocultismo. Com ocultismo. Sabe o que é ocultismo? Magia. Magia branca, magia rosa, magia negra, magia de tudo quanto é jeito. Ah, mas magia, né? Tem como é que é o nome daquela grupo de bruxos lá? Crianças que a gente via lá em Brasília, dentro do próprio Mackenzie, tem um nome, daquela seita de bruxos, né? Negócio pessoal agressivo pra caramba. As diretoras de escolas evangélicas sofrem na mão desse pessoal, né? Não lembro. Uma hora eu vou lembrar, né? Essa coisa toda não está sendo apresentada mais de forma escondida como era antigamente. As coisas estão muito visíveis, a ponto de os discípulos da Cabala, magia judaica, né? e outras fazerem rituais, encher os shows. Artistas de Hollywood, artistas cantores como Taylor Swift, Madonna, Lady Gaga. Quem curte essas cantoras? Só eu? Os últimos shows que elas fizeram aqui, eles fizeram um ritual satânico. Tem uma mentora que é a mentora de todo mundo lá em Hollywood, que é uma espécie de guru, né? Bruxa, né? É um troço terrível. Mas por que esse povo está indo atrás de tudo isso? Poder, dinheiro, fama. Vocês se lembram do Bob Dylan? Eu e Sandra sempre fomos
fãs do Bob Dylan, mas depois nós ficamos sabendo que o cara tinha feito um pacto com o diabo. Como é que a gente ficou sabendo? Ele contou. Quando ele fez aquela participação especial naquele projeto do Michael Jackson, We Are the World. We are the world. We are the children. Lembra dessa? Cantei mais ou menos, né? Ele não conseguia cantar a parte dele, que estava designada para ele. Cada cantor iria dar uma palhinha ali no meio da música. Ele não dava conta. Mas como é que você fazia e fez tanto sucesso? É porque não era eu. Não era eu. Quem era então? Adivinha? Adivinha? Dou um doce de leite para quem adivinha. Era. Ele mesmo falou, não era eu. Nem na composição e nem na execução. Rapaz, é assim. Este mundo é assim. O mundo jaz no maligno. E a gente acha que isso é romantismo, é retórica de bem e mal, de gente religiosa. Hoje nós estamos vendo que a coisa está muito mais escancarada do que se podia imaginar. Né? O pessoal não faz questão de se esconder, de forma alguma, pelo contrário. E aí o espírito do anticristo já está entre nós há muito tempo. Já está contra os valores, tudo que é associado a Jesus Cristo, a Deus, tudo tem sido elemento de resistência neste mundo. O mundo tem atacado. Né? Ao contrário do que Jesus fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Hoje, a guerra está muito mais clara. Mas vamos caminhar. Né? Então, nós temos aqui, o apóstolo João nos mostra do perigo espiritual, nem sempre se apresenta de forma violenta e escancarada. É o que eu falo para vocês, o diabo nunca vai vir vestido de vermelho, né? Com 2 chifrinhos, rabinho pontudo e um garfinho na mão. Não vai. Ele vai vir sempre bonitão, sedutor, né? A forma de cordeiro. Às vezes ele surge com a aparência de mansidão. Ah, mas como é que pode? É tão manso, né? Linguagem de verdade, até sinais de poder. Porém, por trás da aparência de cordeiro, a voz de dragão, é o que João está falando. O texto nos chama ao discernimento e à fidelidade. Ou a gente é fiel ao Senhor e pede discernimento, que o Senhor abra os nossos olhos para ver onde estão as coisas, onde o inimigo está se manifestando, ou nós vamos cair no buraco. Nós corremos o risco de cair no buraco. Né? Por quê? É óbvio. O primeiro argumento é esse. São 3 argumentos. Aparência enganosa do mal. Aparência enganosa do mal. Hoje a gente vê, desde o dinheiro, o que não faz o dinheiro, né? O dinheiro. Hoje a gente vê pela mão daquele banqueiro bandido, né? Se é que tem algum banqueiro que não seja bandido, né? Me desculpe aí se eu ofendi alguém, né? Mas a verdade é essa. O camarada distribuiu cartões de crédito a fundo perdido para tudo quanto é autoridade em Brasília, e eu não estava lá. Cartão de crédito para Sandra gastar até morrer. Que não dá para ninguém dizer que foi corrupção.
São cartões de crédito do banco dele, você já imaginou? Eu estou brincando, esse negócio de desejar, nunca eu botaria a mão nesse tipo de coisa. Eu já tive oportunidade lá em Brasília, várias vezes. Eu trabalhei lá naquele meio. Eu estava empolgado. Eu e Sandra conseguimos aprovação do close caption para a televisão brasileira, né? Com a ajuda de um montão de pessoas. Né? Foi aprovado o projeto de lei que torna obrigatória a legenda oculta para as TVs. E hoje em dia você não quer ouvir barulho nenhum em casa, você liga o close caption da sua TV, Isso foi a gente encaminhou, treinou pessoas, nossa empresa prestou serviço primeiro para a Globo, e assim foi. O negócio implantado para o Brasil inteiro, beneficiando surdos e os velhinhos como eu, que estão ficando surdos, né? Liga o close caption para poder entender o que está sendo falado. E aí, nessa época, eu fui chamado também para ser conselheiro do Conceia, né? Suplente, eu era suplente, não era o principal, mas a gente foi trabalhar com o pessoal. E aí eu conheci um pastor batista. E aí, ele era deputado federal. Eu não tive dúvida. Vamos elaborar aqui umas reuniões para o senhor nos ajudar a empurrar o tema da segurança alimentar e nutricional, porque eu estava ligado ao Conceia, né? Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Fizemos uma reunião com os pastores presbiterianos, tinha mais de 100 pastores, e ele ministrando, falando, orientando e tal. Não passou muito tempo, o espírito de discernimento bateu no meu coração, o Espírito de Deus. E eu fiquei sabendo de algumas falcatruas daquele digníssimo. Que decepção! Ingenuidade minha. Esse mundo jaz no maligno. E é assim ali, naquele Congresso Nacional, no meio político, nos ministérios, é um balcão de negócios. É um balcão de negócios. Poderia contar muita coisa aqui para vocês, mas não vale a pena. A situação é essa. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. O dialeto, a língua, era língua de dragão. Dragão é Satanás, é a antiga serpente. Aparência enganosa do mal. A gente pode estar envolvido num esquema assim, achando... Quando a gente é jovem, a gente quer resolver o problema do mundo, né? A gente não consegue nem arrumar nosso quarto, mas a gente quer resolver o problema do mundo. Né? Quer resolver o problema do mundo. E a gente não atenta para essa questão da comunhão com Deus e perguntar, Deus, isso aqui é do Senhor ou isso aqui é do inimigo de nossas almas? É muito importante. Olha lá, olha que cabritinho bonitinho. Não é bonitinho ele? Mas dá uma olhada nos olhos. Né? Perigoso o bichinho, né? Tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro, mas falava como dragão. Então, para explicar isso aí, a gente não tem a pretensão de esgotar isso, mas em termos simbólicos, como o próprio Peter Thiel da Palantir lá no Vale do Silício tem falado, ele advoga que o esquema do anticristo não é uma pessoa, mas um sistema de valores dominando todo mundo, mundialmente. E ele, Peter Thiel, propõe um sistema que
opere controle para bloquear essa ação do anticristo. Curioso, né? Tendo que controle, vamos controlar, porque nós vamos, se a gente deixar descontrolado, a gente vai ser destruído, é muito perigoso, afeta a nossa segurança. Você lembra disso na pandemia, né? Em nome do controle da segurança, botaram a gente dentro de casa, trancado dentro de casa. Então, a situação bastante complexa. Então, a segunda besta parece inofensiva, parece suave e até religiosa, né? Vem com todo esse aparato, com toda essa liturgia, mas é uma besta. Uma besta, um elemento demoníaco, destruidor. O mal frequentemente se veste de aparência de bem. Anjo de luz. O apóstolo Paulo já falava. O inimigo pode se manifestar como anjo de luz. Olha que coisa maravilhosa! Eu vi um anjo dentro do meu quarto, iluminou toda a minha casa. Você já ouviu essa história, né? Mas deixa o anjo abrir a boca para você ver. O apóstolo Paulo fala, se ele pregar um outro evangelho, você sabe que isso é abominação. Que é o inimigo das nossas almas falando, travestindo de luz, mas ele é trevas. O problema não está só no que ela mostra, mas no que ela fala. Aquela imagem, aquela figura, não é o que ela mostra, mas na sua fala, os valores que são pronunciados ali são contra tudo o que representa o reino de Deus. A boca revela a verdadeira identidade desse animal. É mal. É o mal encarnado. A aplicação para o nosso dia, nem tudo que parece espiritual vem de Deus. É preciso discernimento, discernir o conteúdo, não apenas a aparência. E aí é o que eu falo. Quem não tem comunhão com Deus vai discernir o quê? Vai discernir o quê? Não sabe fazer um nó com um copo. Vai discernir o quê? Quem não tem comunhão com Deus. Você tem comunhão com Deus? De verdade? Você conhece a palavra de Deus? Você ora, fala com Deus? Você já abriu o teu coração para esse Deus vivo? Vamos adiante. A segunda estratégia, ou o segundo ponto, é a estratégia do engano. O texto bíblico diz que ele exerce, né? Opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, a primeira besta, aquela que ferida a espada sobreviveu e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Olha só, deu fôlego de vida à imagem, está parecendo que João teria visto uma espécie de um androide, né? Com inteligência artificial, e alguém deu capacidade para aquele androide falar, né? Não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha só que coisa interessante. Eu gosto muito de tecnologia, e um dia desse eu ri muito, porque eu coloquei a seguinte pergunta no Google, no Gemini, né? Ou Gemini, em inglês. Né? E aí eu perguntei lá, Décio Martins Gomes e a Igreja Presbiteriana do Brasil. Olha só que curioso. Veio um dossiê. Décio Martins Gomes foi uma pessoa muito especial para a Igreja Presbiteriana do Brasil. O seu destaque, principalmente na área de administração, na área de educação,
principalmente quando ele foi presidente do Supremo Conselho. Vocês já tinham ouvido falar que eu tinha sido presidente do Supremo Conselho? Nem eu. Uma mentira cabeluda. Falei, Gemaine, quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Não é o Lula, é Satanás. É Satanás. Então, Satanás está até chateado, né? Porque tem tanta concorrência que ele parece que virou um amador, né? De tanto mentiroso que tem nesse mundo. E agora ainda mais esse. Então parece que João teria visto qualquer coisa assim. Uma imagem da besta, agora com uma inteligência a ponto de falar. Parecia que ele viu a inteligência artificial do nosso tempo dando vida a androides, a robôs, né? Coisa interessante, né? A estratégia do engano. Engana os que habitam sobre a terra, exerce toda a autoridade da primeira besta e engana os que habitam sobre a terra. A primeira besta era assim, parecia um leopardo, mas com as patas de urso, a boca de leão, enfim, era uma representação dos poderes lá da visão de Daniel, os impérios que passaram sobre a terra, dominando a face da terra. Então, a gente explica isso da seguinte forma. A função da segunda besta é legitimar o sistema da primeira, o sistema de controle da primeira. Né? Ela usa sinais, propaganda e persuasão para conduzir o povo à idolatria, a adorar a imagem da primeira besta, que já está falando, né? Que já está falando, segundo João. E o texto mostra que sinais extraordinários não garantem a verdade. Não garantem a verdade. E o objetivo final é desviar a adoração do verdadeiro Deus. É isso que está acontecendo na face da terra, no nosso mundo. Não é só aqui, em todo canto. É a predominância da mentira, do controle, né? Todo mundo pago, todo mundo recebendo, até os órgãos, até aqueles que se diziam, né, independentes, estavam recebendo dinheiro dos banqueiros aí, em prol do sistema. Em prol do sistema. É triste. A igreja deve avaliar toda a mensagem à luz da palavra. Aquilo que eu estou pregando para você aqui, pega a palavra de Deus essa semana, vai ver se o pastor Décio está pregando certo ou não. Confere com a palavra de Deus. Que a minha autoridade não é minha autoridade, é a autoridade da palavra do Espírito Santo através das Sagradas Escrituras. Se eu não estiver cumprindo com isso, ai de mim, ai de mim. Eu perco o meu encargo, a minha responsabilidade. Posso não perder aqui, que os presbíteros são meus amigos, vocês são meus amigos, mas eu perco diante de Deus a autoridade e a responsabilidade. A igreja deve avaliar toda a mensagem à luz da palavra e não pelo impacto que ela produz. Causou impacto. Nossa, olha, que coisa maravilhosa, aquele camarada. Meu irmão, está batendo com a palavra de Deus? Com o que Deus falou, o Espírito Santo falou? Não interessa, mas olha, e os milagres, os prodígios, os sinais? Por fim, o texto nos diz, faz que a todos lhes seja dada certa marca. Aí vem aquele trecho, né, que é intrigante, é a chamada marca da besta. E não sei se é porque o número de homem, o número 6 representa o homem, né? E 666, 3 vezes, a trindade, né?
da humanidade em pecado, em queda, na rebelião contra Deus, liderada pelo dragão, pela antiga serpente. Não sei se é porque eu vou fazer meia-meia amanhã, mas eu fiquei fixado nessa reflexão, né? Essa semana toda. Então a gente começa a ver uma coisa aqui muito importante, né? A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Entre os ricos e poderosos deste mundo, eles já estão com as suas fortalezas abarrotadas de recursos, debaixo de grandes montanhas. Você sabe que aquela guerra lá com o Irã não terminou ainda, porque o Irã todo está debaixo, os poderosos estão debaixo de montanhas, de bunkers, a mais de 70 metros abaixo da terra, né? E os Estados Unidos têm que inventar bomba para poder atingir esses camaradas, e não termina essa guerra por conta disso. Ao contrário, não é ao contrário. Também está acontecendo lá nos Estados Unidos os poderosos, né, chamados sobrevivencialistas, que não estão nem aí para a igreja, mas estão aí para o Apocalipse, sabe que vem, os montes cairão sobre eles, estão se enfiando debaixo de montanhas, em grandes bunkers, lá nos Estados Unidos, na Europa, em todo canto, né? Em todo canto. O engano não termina na persuasão, ele chega à imposição, porque esse sistema traz imposição, traz controle sobre as vidas, né? Estão falando agora que vai haver um colapso geral que vai obrigar todo mundo a ficar numa situação de total dependência do Estado. Se o Estado não ajudar, dançou. E a coisa está caminhando muito rápido. As pessoas vão perder os seus empregos porque vai ser muito melhor para o empresário contratar um sistema automatizado, como o que está se vislumbrando aí. Todas as tarefas humanas sendo realizadas por máquinas, por inteligência artificial. A idolatria quer controlar todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Quem não se curva ao sistema é perseguido. É perseguido. Então, queridos, ou você se encaixa nesse sistema satânico, ou você será perseguido. Você está preparado para isso? A tua fé, a tua relação com Deus tem te habilitado a ficar firme, como o salmista, firme está o meu coração a Deus. É importante a gente rever o nosso caminho. O texto mostra que fidelidade a Deus pode exigir de nós resistência e sofrimento. Você está pronto para resistir? O que é resistência? O que podemos entender como resistência? Alguém te obrigando a fazer alguma coisa? O Estado te obrigando a fazer alguma coisa que você não quer, que é contra a sua Constituição, a sua consciência? Você vai resistir como? Como você vai resistir? Resistência e sofrimento. Eu atendo pessoas e tem gente que sofre por coisas assim que a gente considera, nossa, que bobagem, né? E a pessoa está sofrendo, sofrimento de morte, a pessoa está querendo morrer. Pedir para o trem parar para ela descer, por causa de umas coisinhas assim que você não acredita. Mas imagina que o sofrimento e a perseguição
da sua família, da sua vida, se torna uma coisa muito concreta, como é que nós vamos agir? Nosso coração, acima de tudo, tem que estar firme no Senhor. Olha lá, a Bíblia, nós já tínhamos falado sobre o selo de Deus. Aqueles que são do Senhor já têm o selo. Cadê o selo do Espírito em você? No Apocalipse. Você já verificou aí se o selo está certinho, intocado em você? O apóstolo Paulo diz que no dia que nós cremos, nós recebemos o selo do Espírito Santo. O Apocalipse também diz que nesse tempo, aqueles que serão selados pelo Senhor são do Senhor e não vão passar por essa dominação da besta, né? Mas aí vai chegar esse momento da besta que ela também vai querer selar o seu pessoal e a gente vai ser oprimido. Aplicação. O discípulo de Cristo precisa, eu tinha pensado, ele precisa permanecer firme. Mas se não estiver disposto a isso, não vai permanecer firme. Mesmo quando a pressão do mundo exige concessões. Será que a gente vai aguentar a pressão deste mundo? Se em poucas coisas a gente tem sido pressionado e a gente já, o pavio está curto demais para a gente enfrentar essa situação? Eu sei, já passou tempo demais, né? Vamos encerrar, né? Mas a situação é muito séria. Esse texto nos lembra, o mal pode vir com aparência mansidão de cordeiro, mas com voz de dragão. Ele engana, seduz e depois oprime. Contudo, a igreja não deve temer o poder da besta, mas permanecer leal ao cordeiro que venceu. O cordeiro redivivo. A vitória do povo de Deus está na nossa perseverança, no discernimento e na fidelidade. Para nós mantermos a nossa família diante do trono da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ter essa postura de perseverança, teimosia santa, né? Discernimento e fidelidade. É mês da família. A gente está celebrando a família. Enquanto o mundo, o governo, propugna, defende a destruição da família, são valores que não interessam para este mundo, nem para este governo, nós estamos aqui, nadando contra a corrente deste mundo. E você? Como é que está? Está também nadando contra a corrente deste mundo? É muito importante isso. A gente precisa perseverar, precisa ter discernimento para que a gente perceba os furos que o inimigo, os buracos que o inimigo coloca para os nossos pés. E a gente precisa ser fiel ao Senhor, leal em todo o tempo. Amém? Amém. Que a gente opte pelo amor ao nosso lar, o amor dentro de casa, para a gente começar a fortalecer as bases da nossa fortaleza. O nosso bunker começa no lar. Bomba atômica nenhum vai destruir a essência e os valores do reino de Deus para quem estiver firmado no amor de Deus.